Fala pessoal, bora aprender mais um conceito de C++. Hoje a gente vai ver função recursiva e para entender ela a gente precisa já saber como funciona uma função em C++, né? Uma função nada mais é que um trecho de código que tem, como o próprio nome diz, uma função. Ele faz alguma coisa específica e devolve um valor, uma resposta para quem chamou essa função, para quem pediu que essa função fizesse alguma coisa. E também tem funções que nem devolvem valor, ela só faz o que tem que fazer e pronto. Por exemplo, você quer imprimir na tela para o usuário o lucro total que ele teve em alguma movimentação financeira, e na função que você vai imprimir para ele o resultado, você não precisa fazer a conta ali também. Você pode ter uma função separada que faz a conta para você e ela só te devolve o valor. Aí você separa o código, você deixa o código mais bonito, né? Mais legível. Então, a função que calcula o total está lá o seu próprio escopo, separado, só para aquilo. Quando você precisar dela, você chama ela e você consegue reaproveitar código dessa maneira. Toda vez que você precisar fazer o cálculo desse lucro, você não precisa fazer o cálculo de novo, digitar o código do cálculo, você só precisa chamar a função, né? Tá, e o que é a função recursiva? A diferença da função recursiva é que ela chama ela mesma. Parece uma coisa inútil ou muito estranha, no mínimo, mas vocês vão ver que ela tem bastante utilidade. Então vamos lá para um exemplo. Vou fazer uma função que não retorna nada, vai chamar imprime. Também não tem nenhum parâmetro. O que ela vai fazer? Ela vai imprimir oi, e ela vai chamar ela mesma de novo. E aqui na main eu vou chamar essa função. Vou falar, chama a função imprime para mim, que ela vai imprimir alguma coisa na tela. Se eu deixar isso aqui rodar, o que vai acontecer? Ele vai imprimir oi milhões de vezes sem parar. Simplesmente porque é isso que eu pedi para ela fazer. Olha só, eu vou chamar a função imprime. A imprime coloca coloca oi na tela e chama ela de novo. Aí ela imprime oi na tela, chama ela de novo. Imprime oi na tela, chama ela de novo. E fica aqui, para sempre. Esse código vai imprimir oi na tela para sempre. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que aprender na função recursiva é que a gente precisa, de alguma maneira, dela parar. Né? Alguma hora ela tem que parar de fazer aquilo que a gente está pedindo para ela fazer. Senão ela vai fazer para sempre. Então, vamos ver aqui. Eu quero que essa função imprima 10 vezes esse oi. Vamos tentar da maneira convencional que a gente faria uma função. Vocês vão ver que não vai dar certo. Vou criar aqui um contador que começa do zero. Aí, vou fazer um if. Aqui, por exemplo, vou fazer o contador aumentar. E vou ver aqui. O código está bem. Vai estar errado, então não estou preocupando muito com o código. Não. Então, se o contador for menor que 10, ele chama a função imprime. Se não for, ele retorna para quem chamou. Vamos ver como que o que vai acontecer aqui. Vou rodar de novo. Vou rodar de novo e vai imprimir oi milhões de vezes. Mas ué, por que se eu pedir para ter um contador aqui, começando do zero, aumentando até 10, ele para? Por que não parou? Porque toda vez que eu chamar a função, ó, vamos acompanhar a primeira chamada. Contador é 0, imprime oi, contador aumenta para 1, 1 é menor que 10, chama o imprime de novo. O que vai acontecer? Ele vai começar outra função imprime. O contador vai zerar, ele vai imprimir o oi, contador vai para 1, 1 é menor que 10, ele chama imprime de novo. Começa outra função imprime. Contador 0 e assim vai. O contador nunca vai chegar a 10 porque ele está sendo inicializado como 0 o tempo inteiro. Então vamos usar outra maneira de fazer isso aqui. Deixa eu imprimir aqui. Sem contador aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para essa função um parâmetro.
quero que imprime 10 vezes, por exemplo. Então a gente tem um parâmetro aqui, contador. Eu vou fazer o seguinte, se o contador for 0, retorna a função, para ela. Manda ela parar de chamar ela mesma, só volta. Caso contrário, deixa eu botar um else aqui para ficar mais visível. Caso contrário, faça o seguinte. Imprima o oi e chame a função imprimir. Porém, o contador você vai passar com 1 a menos. Ou seja, eu vou passar 10, ele vai começar, vai olhar que 10 não é 0, então vai vir para cá, vai imprimir, e vai chamar a função de novo, só que agora ele vai passar o parâmetro como 9. 9 não é 0, ele vem cá, imprime o oi, e chama a função de novo, só que agora, como estava 9, vai ser 8, vai diminuir 1, vai ser 8. E assim vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quando chegar a 0 ele para a função. Porque ao invés de vir chamar e imprimir de novo, quando chegar a 0 vai atingir um return, vai voltar e parar de chamar a função. Vamos testar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chamou o oi 10 vezes e parou. Certo? Então, é como se fosse um for. Nesse caso aqui é como se estivesse fazendo um for de 1 a 10, ou de 0 a 9, né? Imprimindo o oi. Só que eu fiz de uma forma utilizando função recursiva. Algumas maneiras de usar a função recursiva, ao invés de usar o for, torna o código mais legível, digamos assim. Por exemplo, vamos ver a aplicação de função recursiva para o cálculo de fatorial. O cálculo do fatorial de algum número. Vamos entender aqui primeiro o fatorial. Vou escrever rapidinho aqui no Paint, feio mesmo, mas já vai dar para a gente entender. O que é o fatorial? A gente vai ter uma função de um número y, por exemplo. Essa função vai ser o fatorial do número. O que é o fatorial do número? Por exemplo, fatorial de 5. Isso aqui é todos os números de 1 a 5 multiplicados. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, até 1, vezes 1. Isso aqui dá 6 vezes 4, 24, 4 vezes 5, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente consegue calcular o fatorial de qualquer número usando uma função recursiva. Por exemplo, o que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Fatorial, por exemplo, vamos colocar uns números aqui. Fatorial de 4. Isso aqui é 4 fatorial. Que a princípio a gente nem sabe quanto que é. A gente tem que fazer a conta. Fatorial de 3. Também não sei quanto que é. A gente tem que fazer a conta. O fatorial de 2. Também não sei quanto que é. Tem que fazer a conta. Mas tem um fatorial, que é o fatorial de 1, que ele não tem que ser feito conta. O fatorial de 1 é 1. Isso aqui, esse fatorial aqui, a gente já sabe o valor dele. Agora, qualquer outro fatorial que seja, fatorial de y aqui, a gente não sabe. Mas tem uma forma da gente sair desse fatorial e chegar no fatorial que a gente sabe e dali a gente começar a calcular os outros, para a gente saber qualquer outro. Né? E é isso a gente vai fazer usando função recursiva. Olha esse padrão aqui. Ó. O fatorial de 4, ele pode ser escrito também como 4 vezes o fatorial de 3. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. O fatorial de 3 também pode ser escrito como 3 fatorial de 2. 3 vezes o fatorial de 2. E o fatorial de 2 pode ser escrito como 2 vezes o fatorial de 1. Olha, por exemplo, qual que é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui. Fatorial de 4. Então, o 5 fatorial, que está aqui, nada mais é que 5 vezes o fatorial de 4. E o fatorial de 4 é 4 vezes
o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Né? E com isso aqui, a gente consegue fazer o cálculo usando função recursiva. O que a gente tem? A gente tem onde para a função, aqui é onde a gente para a chamada, porque a gente vai sair do número y até chegar no 1. Quando chegar no 1, a gente vai parar de chamar a função e vai começar a dar a resposta para a função. O que a gente vai fazer? A gente, por exemplo, vai procurar qual que é o fatorial de 5. Aqui. A função vai falar assim, não sei. Tenta fazer o fatorial de 4. Aí a gente vai vir para o fatorial de 4. A função vai falar, também não sei. Tenta o de 3. Ela vai tentar o de 3 e fala, também não sei. Tenta o de 2. Por que ela fala tenta o de 2? Porque ela sabe que o de 3 é 3 vezes 2. 3 vezes o fatorial de 2. Ela fala, ó, eu não sei o fatorial de 3, mas se você souber o fatorial de 2, eu te respondo. Aí ela vem pro fatorial de 2. O fatorial de 2 fala, eu não sei. Eu só sei que é 2 vezes fatorial de 1. Quem souber o fatorial de 1, me responde que eu falo quanto que é o fatorial de 2, que é só multiplicar por 2. Aí ele chama o fatorial de 1. E o fatorial de 1 fala assim, o fatorial de 1 é 1. O que acontece? O fatorial de 1 para a chamada recursiva, né? ela veio descendo recursivamente, 5, 4, 3, 2, 1. Chegou no 1 e falou, ó, eu sei a resposta, é 1. Né, do fatorial de 1. Aí ele responde para quem chamou ele. O fatorial de 2, você perguntou quanto que era fatorial de 1? Tá aí, é 1. Aí o fatorial de 2 fala, beleza, eu sei que fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1 acabou de me falar que isso é 1 mesmo, então isso aqui dá 2. Aí o fatorial de 2 fala, o fatorial de 3, você tinha me perguntado quanto que é o fatorial de 2. Agora eu sei, é 2 mesmo. E ele devolve isso para a função do fatorial de 3. Aí ela fala, beleza, eu sabia que seria 3 vezes o fatorial de 2. Já que o fatorial de 2 é 2 mesmo, então a resposta disso aqui é 6. Aí ele fala, poxa, fatorial de 4, você me perguntou quanto que era. O fatorial de 3? Tá aqui, ó, é 6. Aí a função fatorial de 4, beleza, então é 4 vezes 6, que é 24. E por fim ela responde para o fatorial de 5. Ó. Fatorial de 5, você sabia que era 5 vezes fatorial de 4? Tá aí a resposta do fatorial de 4 que você não sabia, que é 24. Aí isso aqui responde 120. E acabou a função recursiva. Vamos ver por que isso aqui fica mais legal escrito em função recursiva. Vamos fazer a função aqui fatorial. Ela vai ser um int fatorial e ela recebe um y aqui, que já chamamos de y, então vou deixar primeira coisa que a gente vai colocar, quando que a gente para? Quando que a gente parava? Quando o y, o fatorial que a gente estava querendo, era 1. Quando o fatorial que a gente estava querendo era 1, a resposta a gente pode falar que é 1. O fatorial de 1 é 1. A função vai retornar o valor 1. Caso contrário, a gente chama o fatorial de quê? Y menos 1. Essa aqui é a etapa do seguinte. Quanto que é o fatorial de 5? Pô, não é 1, então não sei a resposta. Então pergunta o fatorial de 4. 5 menos 1. O fatorial de 4 fala, também não sei a resposta, chama o fatorial de 3. 4 menos 1. Também não sabe, chama o fatorial de 2. Também não sabe, chama o fatorial de 2 menos 1, que é 1. Aí ele responde, é 1. Quando ele responde 1, esse cara aqui, o fatorial de 2 menos 1, que foi a última que foi chamada, ele está esperando na memória. As chamadas ficam esperando na memória. O que eu quero dizer? Vou colocar um comentário aqui que vocês vão entender. O fatorial de 5 menos 1, que queria saber o fatorial de 4, ele está esperando a resposta. Enquanto isso, o fatorial de 4 menos 1, que queria saber o fatorial de 3, também está esperando. Aí, o fatorial de 3 menos 1 também está esperando alguma coisa acontecer. O fatorial de 2 menos 1 também ficou esperando, só que aqui a gente teve a resposta, 1. Aí o que acontece? Esse cara aqui que estava esperando consegue retornar o valor, que é
a conta que a gente vai colocar aqui, nessa chamada. Aí esse cara estava esperando, responde, aí o de cima, que estava esperando a resposta do de baixo, também responde, some, esse aqui estava esperando, responde, some, esse aqui estava esperando, responde finalmente e para de ficar esperando na memória. Qual que é a conta que a gente fez? Ó? Fatorial. Essa aqui, deixa eu botar até de vermelho. A conta é essa. Como que a gente descobre qual que é o fatorial usando o fatorial do número abaixo? É o número que a gente está vezes o fatorial do número abaixo. Aqui é a mesma coisa. Fatorial de 3 é o número que a gente está vezes o fatorial do número abaixo. Fatorial de 5, número que a gente está vezes o fatorial de um número abaixo. Vamos colocar isso aqui na função. Qual que é a conta? O número que a gente está vezes o fatorial do número abaixo. Tá aqui. Vou até colocar um return aqui. Return. A resposta. Qual que é a resposta? É o número que a gente está vezes o fatorial do número abaixo. Eu só preciso esperar a resposta do número abaixo. Então, vamos testar. Vamos chamar o fatorial de 5. E imprimir. Imprime, né? Fatorial. Vou colocar o cout aqui, porque é um número, né, que vai retornar. Vamos ver qual número que é. Agora a função fatorial não imprime nada, ela só retorna um valor. Então, vou imprimir o valor final da função aqui. Vamos ver quanto que vai dar. 120. Exatamente. E por que eu falei que isso aqui fica mais legal de ser feito do que um for para fazer isso aqui? Porque isso aqui tem nomes. Primeiro, se alguém chegar aqui e falar, o que essa função faz? Está escrito. Ela faz o fatorial. Então, assim, não é um for de 1 a 5, no caso, fazendo multiplicações, não. É fatorial, tá escrito. E olha, e tá aqui, ó. Quando for 1, resposta 1. Quando não for, é o número menos o fatorial do anterior. A fórmula tá escrita aqui. Se alguém não souber como que faz o cálculo do fatorial, tá escrito aqui como que faz. Então, algumas, né, não todas, mas em alguns cálculos é melhor ficar escrito como função recursiva, que fica mais bonito de ver. Fica mais legível. Então. Pode ser substituído por um for, mas você pode querer que ele seja fatorial. A gente tem o custo da memória também e tudo mais, mas é assim que funciona uma função fatorial, uma função recursiva. Ela pode ser usada em vários outros exemplos, inclusive para a resolução de alguns jogos, por exemplo, daquele jogo de pinos, que você coloca uns discos maiores e menores em 3 pinos, você tem que ficar trocando os pinos de lugares sem colocar o maior em cima do menor. Uma função recursiva consegue responder para você e te falar todos os movimentos que você tem que fazer. Então é uma função bem poderosa. Não é fácil de entender, porque esse negócio de chamar você mesmo e ficar esperando na memória não é alguma coisa que a gente faz no dia a dia, né? Mas é uma função muito útil. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E bora para a próxima depois. Abraço.